Uma pergunta. Você já sentiu como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros? Aquela sensação de pressão interna, uma angústia sem nome, como se algo estivesse prestes a transbordar. Mas você não sabe exatamente o que, ou como deixar sair. Essa sensação, ela é mais comum do que você imagina na nossa geração. Vivemos num mundo que exige performance, positividade constante, e muitas vezes engolimos o choro, a raiva, a frustração. Fingimos que está tudo bem. Mas até quando essa represa interna aguenta? E se eu te dissesse que os antigos gregos há mais de 2000 anos não só entendiam essa pressão, como desenvolveram uma tecnologia emocional para lidar com ela? Uma forma de explodir de dentro para fora, mas de um jeito que purifica, que limpa, que te reconecta com sua força interior. Hoje vamos desvendar a catarse, a técnica grega que pode te ajudar a purgar sua sombra, aquelas emoções guardadas, e encontrar um alívio que talvez você nem sabia que era possível. Fica comigo. Talvez você nem perceba, mas a maior parte das pessoas que você conhece está travando uma batalha silenciosa dentro de si. Elas acordam, vestem o sorriso, vão para o trabalho, interagem nas redes sociais, mas por dentro existe uma tensão constante. Essa pressão vem de todos os lados. A expectativa de sucesso, a obrigação de ser feliz o tempo todo, o medo de mostrar fraqueza. A cultura da perfeição, que nos bombardeia o dia inteiro, cria um ambiente onde a vulnerabilidade é vista como falha. Resultado: engolimos nossas emoções. Mas por que fazemos isso? Por que guardamos tanta coisa? Existe uma explicação psicológica para essa repressão emocional. Desde pequenos, somos ensinados que demonstrar raiva, medo ou tristeza é sinal de fraqueza ou de inadequação. Escutamos frases como: engole o choro, não fique nervoso, seja forte. Com o tempo, internalizamos a ideia de que sentir é errado, que é melhor reprimir do que arriscar a rejeição ou o julgamento. Também não nos ensinaram a lidar com emoções intensas. Sem ferramentas para processá-las, preferimos esconder. Aqui entra um conceito fascinante: a sombra. Inspirado no trabalho do psiquiatra Carl Jung, a sombra representa todas aquelas partes de nós mesmos que negamos, reprimimos ou escondemos, especialmente as emoções consideradas negativas. Quando ignoramos esses sentimentos, eles não desaparecem. Eles se acumulam silenciosamente, consumindo nossa energia, drenando nossa vitalidade. O peso invisível é, na verdade, a força da nossa sombra não reconhecida, pedindo para ser vista, sentida, integrada. Essa repressão emocional está diretamente ligada aos altos índices de estresse, ansiedade e burnout que vemos hoje. Não é apenas uma sensação subjetiva. Dados da Organização Mundial da Saúde e de estudos conduzidos no Brasil por instituições como a Fiocruz apontam um aumento preocupante nos transtornos de ansiedade entre jovens adultos. Muitos desses casos têm ligação direta com a dificuldade de expressar e processar emoções de forma saudável. Como Jung disse, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Nossa sombra não integrada dirige nossos comportamentos, nossas reações, nossos bloqueios. Mas calma, existe uma saída, e para encontrá-la, precisamos viajar no tempo até a Grécia Antiga. Imagine viver numa sociedade onde, ao invés de esconder suas emoções, você era encorajado a senti-las intensamente, em público, onde se reconhecia que o medo, a raiva, a tristeza faziam parte da vida humana e precisavam ser experimentados, não negados. Esse era o papel do teatro na Grécia Antiga. Aristóteles, na sua obra Poética, descreve o fenômeno da tragédia como algo que desperta piedade e temor no público, mas com um propósito: realizar a purificação dessas emoções. Esse processo era chamado de catarse. Mas o que exatamente era a catarse para os gregos?
diferente do que muitos pensam. Não era apenas um choro qualquer, ou um momento de emoção superficial. Era uma experiência profunda, transformadora. Ao assistir a uma tragédia, o espectador se identificava com o herói. Sentia com ele o medo, a dor, a perda. Vivia, através da arte, emoções que talvez fossem proibidas ou difíceis de expressar no cotidiano. E ao final da peça, experimentava um alívio, uma liberação, como se uma represa interna tivesse finalmente encontrado um caminho seguro para se desfazer. Aristóteles entendeu que o ser humano precisa de canais para suas emoções. Se esses canais não existem, a pressão interna cresce até se tornar insuportável. O teatro era, para os gregos, esse canal socialmente aceito e até incentivado. A arte, portanto, não era apenas entretenimento. Era um instrumento de saúde emocional e equilíbrio psíquico. Essa sabedoria antiga ecoa até hoje. Pense em como nos sentimos após assistir a um filme que nos faz chorar, ou vibrar, ou ficar indignados. Ou depois de ler um livro que nos comove profundamente. A arte ainda é um dos meios mais potentes de catarse. Mas podemos ir além. Hoje, no século XXI, como podemos trazer essa prática para a nossa vida diária? Não precisamos esperar uma tragédia grega encenada. A catarse pode ser acessada de formas muito mais próximas do nosso cotidiano. Uma delas é a expressão criativa, intencional. Escrever sem censura em um diário, pintar quadros mesmo que você ache que não sabe desenhar, dançar livremente no quarto ao som de uma música intensa, cantar alto no chuveiro, tocar instrumentos com paixão, tudo isso são formas de liberar emoções. A chave aqui é a intenção. Não se preocupar com o resultado estético, mas usar a atividade como um canal para sentir e expressar. Outra ferramenta poderosa é o consumo consciente de mídia emocional. Permitir-se assistir a filmes, ouvir músicas ou ler histórias que nos toquem profundamente e deixar as lágrimas ou os arrepios virem sem julgamento. Assim como os gregos se entregavam à tragédia, podemos nos entregar às emoções provocadas pela arte moderna. Também existe o movimento corporal liberador. Praticar exercícios físicos intensos, como corrida, artes marciais, ou até mesmo atividades como socar um travesseiro ou gritar em um local seguro. O corpo é um repositório das tensões emocionais. Liberar o corpo é liberar a mente. E talvez o mais importante, cultivar conexões humanas seguras. Ter um espaço onde podemos falar a verdade sobre como nos sentimos, sem medo de sermos julgados, é essencial. Pode ser com amigos íntimos, terapeutas, grupos de apoio. A vulnerabilidade compartilhada tem um poder imenso de cura. Tudo isso precisa ser feito com consciência. A catarse não é uma explosão descontrolada de raiva ou tristeza. Ela é uma liberação consciente, com o propósito de integrar aquilo que antes era reprimido. O objetivo não é se afogar nas emoções, mas atravessá-las, reconhecê-las, e assim reduzir o peso invisível que carregamos. O que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Essas palavras de Carl Jung resumem toda a filosofia por trás da catarse. Quando aceitamos nossos sentimentos, mesmo os mais difíceis, eles deixam de nos dominar. Eles se tornam parte do nosso ser integrado. A dor deixa de ser inimiga. Ela vira mestra. A cura para o peso invisível que carregamos não está em ignorar, suprimir ou fingir que não sentimos. Está em criar, conscientemente, espaços para liberar essa energia acumulada. Em transformar a tensão em expressão, o medo em movimento, a tristeza em arte, a raiva em ação consciente. E para isso não precisamos esperar circunstâncias ideais. Não precisamos ser artistas, atletas ou grandes filósofos. Basta reconhecer que nossa alma também precisa de higiene, assim como o corpo. Assim como escovamos os dentes, tomamos banho, precisamos criar rituais emocionais regulares para limpar o que se acumula dentro de nós. Então, como começar? Primeiro, abrace sua totalidade. Reconheça que sentir raiva, tristeza ou medo não te faz fraco. Muito pelo contrário. Aceitar suas emoções é um ato de coragem.
É sair do piloto automático. É dizer: eu escolho viver minha vida de forma autêntica, com tudo que ela tem de belo e de desafiador. Depois, crie seu próprio ritual de catarse. Escolha uma ou duas práticas que ressoem com você. Pode ser a escrita livre, onde você despeja no papel tudo o que sente sem filtros. Pode ser uma dança intensa no meio da sala, onde você se permite perder o controle de forma segura. Pode ser pintar emoções, mesmo que o quadro não fique bonito. Pode ser escolher um filme que você sabe que vai te emocionar e, se permitir, chorar com ele sem vergonha. Pode ser praticar esportes com foco na liberação, não na performance. Seja qual for a forma, o importante é que seja intencional, que você entre na atividade com o coração aberto para sentir, para se permitir, e que, ao final, reconheça a leveza que se instala quando o peso invisível começa a se dissolver. Entenda, a vida não vai deixar de ser desafiadora. Não existe uma fórmula mágica para eliminar o sofrimento humano. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar a vida com uma represa prestes a estourar dentro de você, ou com um rio que flui, que se renova constantemente. A catarse é essa renovação, é essa respiração da alma. É a coragem de olhar para dentro, de aceitar o que encontramos e de transformar dor em clareza, medo em liberdade, sombra em luz. Ao aplicar essa prática em sua vida, você não apenas encontra alívio para o estresse e a ansiedade. Você se reconecta com partes profundas de si mesmo. Você descobre forças que talvez nem sabia que existiam. Você se torna mais humano, mais inteiro, mais verdadeiro. E isso é revolucionário em um mundo que nos empurra para a superficialidade e a repressão. Então agora eu quero te convidar. Que tal criar o seu próprio teatro da alma? Que tal reservar um espaço, mesmo que pequeno, na sua semana para viver suas emoções de forma consciente? Para escrever, pintar, cantar, correr, conversar ou simplesmente sentir? Não espere o momento perfeito. Não espere estar pronto. A transformação acontece na prática, no caminho. Comece pequeno, mas comece. Dê a si mesmo esse presente. Lembre-se, explodir de dentro para fora pode ser o caminho mais saudável para encontrar a paz aí dentro. Explodir, sim, mas não para destruir. Para purificar, para reconstruir, para renascer mais leve, mais forte, mais conectado com quem você realmente é. Essa jornada pela filosofia antiga e pela nossa própria mente fez sentido para você? Se sim, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para nossos próximos conteúdos. E agora quero ouvir você. Qual técnica de catarse moderna você acredita que irá experimentar? Ou qual delas você talvez já pratique sem saber o nome? Compartilhe sua experiência ou sua intenção aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a começarem também. Abrace suas emoções. Aceite sua sombra. Libere sua energia. Transforme seu peso invisível em força. Viva!